Diabetes tipo 2 é uma doença crônica e progressiva, destinada a piorar. É o que muita gente diz por aí. Mas será que é assim mesmo? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Há muitos anos, os profissionais da saúde que trabalham com low carb sabem que é possível colocar diabetes tipo 2 em remissão, numa proporção significativa dos casos. Mas para quem não é da área da saúde, eu acho que é bom a gente explicar o que é remissão. Remissão significa que, desde que você continue seguindo aquele estilo de vida, os seus exames não vão mais indicar diabetes e que os medicamentos não vão ser mais necessários, certo? É isso aí, essa é uma explicação importante porque é um pouquinho diferente de cura. Então, um diabético que tem a sua glicose elevada, mesmo em jejum, se esse diabético fizer uma dieta low carb, perder peso, ele pode colocar a doença em remissão, ou seja, a glicose dele vai estar normal em jejum, a hemoglobina glicada vai estar normal. Porém, se ele começar a comer carboidrato, comer doce, comer pão de novo, ele novamente vai apresentar as características de um diabético, a glicose elevada em jejum, elevações da glicose muito mais altas após o consumo dos alimentos do que um não diabético. Ou seja, a rigor, ele não deixou de ser diabético, mas ele está com a doença em remissão. E estar com a doença em remissão significa também que você não vai ter as complicações da doença. Você não está correndo o risco de ficar cego ou um risco aumentado de infarto ou demência se você está com a doença em remissão. Então, estar com a doença em remissão é muito importante, mas é só para deixar claro que não é exatamente a mesma coisa que uma cura. E qual que é a diferença, então, entre as pessoas que colocam o diabetes tipo 2 em remissão através de uma modificação alimentar com a estratégia low carb versus as pessoas que normalizam os seus exames usando medicamentos? Existe diferença? Existe. Por exemplo, eu posso normalizar a glicose no sangue de uma pessoa com medicamentos sem que eu tenha resolvido aquilo que está por trás do diabetes. Como assim? Essa pessoa segue tendo resistência à insulina. Ela pode estar com a insulina super elevada, com gordura no fígado, com triglicerídeos altos, com pressão alta em função da doença de base, que é a resistência à insulina. Colocar a doença em remissão com estilo de vida significa reverter todas essas coisas, significa normalizar os exames. E você fez um post esses tempos no Instagram contando sobre um consenso de várias entidades importantes a respeito dessa possibilidade de colocar o diabetes tipo 2 em remissão. Então significa que antigamente, até recentemente, não se admitia essa possibilidade. As pessoas acreditavam que diabetes era, como a gente falou lá no início, uma condição crônica, progressiva e, uma vez diagnosticada, só iria piorar ao longo da vida. Qual que é a diferença e qual que é a importância dessa publicação? Essa publicação ela é a admissão pública e notória de que a remissão do diabetes não é só uma invenção de alguns médicos doidos que praticam essa tal de dieta da moda low carb, né? E quem que foi que admitiu para as pessoas entenderem da onde que saiu essa publicação? Que entidades são essas? Essa foi uma publicação, um relatório de consenso conjunto das seguintes associações: Associação Americana do Diabetes, Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, a Sociedade Americana de Endocrinologia e da Diabetes UK, da Associação de Diabetes do Reino Unido. Ou seja, estas grandes associações mundiais, elas publicaram um relatório definindo o que é remissão, como a gente classifica que um paciente está ou não em remissão. Mas o fato de se estar explicando o que é a remissão, obviamente, significa que a remissão existe, né? Com certeza. Mas então significa que eles reconheceram low carb como uma das estratégias possíveis para trazer essa remissão? Eu sei que algumas dessas instituições já haviam trazido ou colocado low carb nas suas diretrizes como uma possibilidade. Correto, em 2019, tenho quase certeza,
houve esse também consenso conjunto da Associação Americana do Diabetes e da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, colocando entre as estratégias nutricionais para o manejo, para o tratamento do diabetes tipo 2, a low carb, e deixando claro que a low carb era a que tinha mais evidência e que a low carb era a única que podia produzir melhora no controle glicêmico e, ao mesmo tempo, simultaneamente, reduzir a quantidade de medicamentos. Então, a low carb já foi admitida como uma opção cientificamente válida para o manejo nutricional do diabetes já faz aí 2 anos. O interessante agora sobre essa questão da remissão é que o pontapé inicial para a admissão de que a remissão é possível não foi com low carb. Ah, tem a história da dieta dos shakes, a dieta líquida. Exatamente. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para 2017. Eu tenho uma postagem no blog e essa postagem chama-se Conseguir reverter o diabetes tipo 2 com uma dieta líquida de 800 calorias. Isso era uma manchete da BBC Brasil a respeito de um estudo que foi realizado no Reino Unido, e este estudo utilizou shakes de 800 calorias por dia. Eram 4 shakes de 200 calorias cada um, e as pessoas tinham que beber exclusivamente esses shakes, essa era toda a alimentação do dia, por 3 a 5 meses. E com esse esquema, quase a metade dos pacientes conseguiu colocar o diabetes tipo 2 em remissão. Mas shakes de 200 calorias? Peraí, quem consegue viver disso? Essas pessoas deviam morrer de fome? Qual era a composição desses shakes? Eram shakes low fat, com simplesmente baixa caloria. Assim. Mas era whey protein, pelo menos, ou não? Não. Antes eram simplesmente shakes que tinham minerais e vitaminas o suficiente para a pessoa não desnutrir, mas eram pobres em todo o resto. Eram as chamadas Very Low Calorie Diets, ou seja, dietas de muito baixa caloria. É uma estratégia de fome. Todo mundo sabe que se você consumir apenas 800 calorias por dia haverá o emagrecimento, mas você colocou uma coisa muito certa, Sari, que é assim, tá, e quem é que vai viver disso? Ninguém vai viver disso. E esse é o grande problema desse tipo de estratégia, é o que fazer depois dos 3 a 5 meses. Como é que você vai manter isso? Shake não é comida para começo de história. É só lembrar daquela empresa famosa que vende ainda, infelizmente, seus shakes emagrecedores. Pergunte-me como. E um detalhe interessante é que no estudo científico, este chamado DIRECT, esse estudo dos shakes, os autores escrevem assim: nosso estudo fornece a primeira evidência de um estudo randomizado de uma intervenção dietética e de estilo de vida com a remissão do diabetes tipo 2 como resultado primário. Isso não é verdade, Sari. Quem estuda e trabalha com low carb sabe que há muitos anos existe publicado na literatura científica a estratégia low carb como sendo uma das possibilidades para induzir remissão do diabetes tipo 2. Sem falar que vocês que trabalham com alimentação low carb e com pacientes diabéticos veem isso no consultório toda hora, todo dia. Exatamente, não é raro em consultório a gente ter paciente diabético tipo 2 que está até usando insulina já, tipo 2, não tipo 1, e que a gente consegue tirar a insulina às vezes em uma semana. E esses pacientes entram em remissão com uma certa frequência. Então a gente já sabia que isso era possível. Mas quanto à questão da literatura, olha só, o Dr. Eric Westman publicou um ensaio clínico randomizado em 2008 com diabéticos no Lancet, utilizando redução de hemoglobina glicada e eliminação de medicações, ou seja, exatamente o conceito de remissão que foi adotado agora neste consenso. E já naquele momento ele tinha resultados positivos. A conclusão do estudo era o seguinte: a modificação do estilo de vida com uma dieta low carb é eficaz para melhorar e reverter diabetes tipo 2. Ele usou o termo reverter ao invés de remissão, mas o critério que estava utilizado já era o mesmo. Então não é verdade que foi só com os shakes que se conseguiu isso pela primeira vez. Existem 3 estratégias que comprovadamente colocam o diabetes em remissão: shakes de baixíssima caloria, cirurgia bariátrica e low carb. Qual é que é menos radical dessas 3?
E ainda sobre esse assunto, aproveitando, a gente vai trazer uma pergunta do Antônio, que é nosso aluno do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. Ele perguntou pra gente sobre low carb e diabetes, se são todas as pessoas com diabetes tipo 2 que, fazendo a estratégia, vão colocar a doença em remissão. Excelente a pergunta, porque permite a gente clarear esse assunto aí para quem está nos ouvindo. Infelizmente não são todas as pessoas que vão conseguir colocar o diabetes tipo 2 em remissão, porque o diabetes tipo 2 é uma doença que tem uma história natural, ela tem uma evolução. A doença começa, na realidade, quando vai se instalando a resistência à insulina. E a resistência à insulina pode surgir anos antes da glicose efetivamente começar a subir. Então, quando a glicose começa a subir e finalmente ultrapassa 126 em jejum, ou então a hemoglobina glicada ultrapassa 6,5 e a gente vai fazer lá o diagnóstico de diabetes, isso às vezes vem 10 anos depois que a pessoa já tinha resistência à insulina. E a resistência à insulina a gente detecta por insulina elevada em jejum, na vigência às vezes de uma glicose normal, ou pelas outras características da síndrome metabólica, como gordura no fígado, triglicerídeos muito altos, HDL baixo. Bem, se a gente pegar o paciente na fase só da resistência à insulina, só do pré-diabetes, a gente consegue reverter 100% dos casos, porque o pâncreas ainda está bem. Na realidade, o que acontece na fase inicial é que a insulina está alta e não baixa. A insulina está alta porque o pâncreas está tentando vencer aquela resistência à insulina. Mas com o decorrer da doença, com o passar dos anos, vai havendo a morte progressiva das células beta do pâncreas. E aí esse pâncreas vai perdendo a sua capacidade de produzir insulina. Então, quando a gente pega um paciente que é diabético tipo 2 há vários anos, a chance de que ele vai conseguir colocar a doença em remissão é menor, mesmo que ele faça tudo certinho, porque às vezes o pâncreas já não tem função residual para que ele consiga ficar sem remédios. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeira coisa, o médico vai precisar avaliar a condição atual do paciente, vai ver todos os exames e vai entender se é ou se não é possível essa remissão do diabetes com low carb. Mas mesmo se for uma pessoa que já tenha diabetes há muito tempo e que talvez não possa colocar a doença em remissão, para ela, vale a pena fazer low carb mesmo assim? Vale a pena sempre, porque o controle glicêmico sempre será melhor. Na grande maioria das vezes nós vamos conseguir retirar alguns remédios ou reduzir a dose dos remédios. A pessoa vai ter, portanto, menos efeitos colaterais porque vai estar usando menos remédios e menos gasto financeiro também com medicamentos. Mas, repito, o principal é, mesmo que precise continuar usando medicação, o controle glicêmico vai ficar melhor. Então, esse paciente pode não estar tecnicamente em remissão, porque pode ser que ele vá ter que continuar sempre usando medicação. Mas se ele conseguir ter glicose e hemoglobina glicada em níveis normais de um não diabético, obviamente ele vai estar evitando as complicações da doença. Então, low carb é uma estratégia que permite colocar o diabetes tipo 2 em remissão, dependendo do estudo que a gente olha, de 25% até quase 40% dos pacientes, mas mesmo que você esteja naquele grupo que já não tem como ficar em remissão, você ainda consegue, com low carb e medicação, ter um controle da sua glicose a ponto de deixar a glicose em níveis iguais ou próximos ao de uma pessoa normal, portanto evitando as complicações da doença. E gastando menos dinheiro porque a redução da medicação vai ser possível. O que é importante lembrar, que eu aprendi lá no curso Diabetes a Solução, é que essa redução dos medicamentos deve ser feita por um médico que esteja acompanhando o paciente e que saiba manejar esses casos com a administração da estratégia low carb. Nada de sair fazendo low carb e parar de tomar todos os remédios por conta própria. Inclusive, para quem precisar, um profissional de saúde que já tenha feito o curso, vocês encontram em diabetesasolução.com.br/profissionais. Tem gente espalhada aí por todo o Brasil que já sabe como manejar diabetes tipo 2 empregando a low carb como ferramenta.
Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E para encerrar, a gente trouxe aqui essa novidade dessa publicação sobre o diabetes tipo 2, mas eu acho que vale a pena a gente falar que o diabetes tipo 1 não vai entrar em remissão com a estratégia low carb. Quem é diabético tipo 1 vai sempre precisar de medicação, certo? Sim, é bem importante porque a gente não quer que ninguém se automedique e acabe se colocando em risco. Então, o diabetes tipo 1 difere do diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune no qual o pâncreas deixa de fabricar insulina. E, portanto, essas pessoas precisam usar insulina sempre. A questão é, quando acompanhado por um profissional que tenha experiência na estratégia de baixo carboidrato em diabetes tipo 1, é possível esses pacientes reduzirem bastante a dose de insulina. E como a insulina é que é responsável pela hipoglicemia, não é a low carb que causa a hipoglicemia, é o excesso de insulina que causa a hipoglicemia. Quando nós temos um paciente diabético tipo 1 fazendo uma dieta pobre em carboidratos e usando quantidades menores de insulina, ele passa a ter menos episódios de hipoglicemia e um controle glicêmico que é impossível de obter com uma dieta de alto carboidrato. Então, ela é uma estratégia válida, sim, para aqueles que são diabéticos tipo 1, mas é necessário o acompanhamento e orientação de profissionais que tenham experiência com o manejo de diabetes tipo 1 em low carb. E a gente comentou do curso Diabetes a Solução. Ele, no momento, não tem nenhuma turma acontecendo, mas tem uma lista de espera para a turma 5, que ainda vai acontecer esse ano. Temos uma data prevista e uma lista de espera que está lá no perfil do Dr. Souto e do Dr. Rodrigo Bomeni, do Instagram. É só clicar e deixar um e-mail, porque eles vão fazer uma aula exclusiva para quem participar dessa lista. Para terminar, chegou a me passar pela cabeça que o título desse episódio deveria ser Eu Sabia, Eu Já Sabia, porque vocês que acompanham o Mundo Low Carb, que acompanham o blog, já sabem há muitos anos que é possível colocar diabetes tipo 2 em remissão. Então não deixa de ser um pouco engraçado a gente ver isso pintado como uma grande novidade. A gente vai enviar também para quem se cadastrou os links de notícias, de matérias colocando a remissão do diabetes como uma novidade. Mas enfim, o importante é que aos poucos as diretrizes vão se alinhando com as evidências e a gente tem que comemorar essa evolução. Então, se alguém disser para você que isso é uma enganação, que diabetes tipo 2 não pode ser colocado em remissão, é uma doença crônica e progressiva, você sabe que está falando com alguém desatualizado, né? Ela é crônica e progressiva para quem continuar comendo um monte de carboidratos, né? Isso, ou seja, é a mesma coisa que dizer que o pulmão de uma pessoa vai ficar cada vez pior, é crônico e progressivo enquanto ela continuar fumando. Sim, mas se ela parar de fumar, né? Então a gente tem que ter a noção de que quando a gente tem uma causa externa para uma doença, se a gente remove essa causa, a coisa melhora, né? Mas enquanto isso, no Brasil, a gente ainda não tem low carb incluída como uma das estratégias possíveis para a remissão do diabetes. Fazer o quê? A gente faz o que pode, cada um faz a sua parte. Como eu disse, às vezes demora, mas uma hora as diretrizes acabam se alinhando com a ciência. Quem sabe um dia, né? Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.